Amados, é bom esse ambiente que o Espírito Santo produz entre nós, quando, com sinceridade de coração, o adoramos com cânticos. É uma preciosidade isso. As coisas que o Espírito Santo pode ministrar ao nosso coração nesse ambiente. Que o Senhor nos dê graça em nossas vidas para seguirmos crescendo e desse ambiente nós levarmos esse ambiente junto conosco. Amém? Para onde estivermos. Quero dizer aos irmãos que, cantando esses cânticos, inspirados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo deu a esses irmãos, eu acredito, irmãos, que é muito difícil falarmos de Jesus. É muito difícil homens mortais, seres humanos mortais, falíveis, miseráveis como nós, abrir nossa boca para falar quem é Jesus. Tito, no capítulo 2, versículo 13, diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Como é precioso saber por meio do Espírito Santo, e eu creio que somente assim, é só dessa maneira que alguém pode contemplar Cristo, contemplar essa verdade acerca de Cristo, de que Ele é o Deus eterno, o Verbo eterno feito carne, e que todo o tempo, jamais Ele deixou de ser Deus. Eu queria dizer, se algum irmão ou irmã ainda tem dúvida acerca disso, eu não posso e ninguém pode convencê-lo. É uma graça do Espírito Santo que abre os olhos do homem e desse dia em diante ele não olha Jesus mais como alguém que marcou a história da humanidade, como nós aprendemos na escola, que tudo ocorreu antes de Cristo e depois de Cristo. Nós aprendemos isso na escola. Toda a história tem sempre um nascer e um descer, antes de Cristo e depois de Cristo. Só que eu quero que você saiba, nós precisamos saber, eu preciso saber, cada um de nós, cada dia, isso ser gravado com fogo no nosso coração, pelo Espírito Santo, de que Ele é Deus. Amém? E que o Espírito Santo ilumine teu coração, para você ter essa verdade latente dentro de você, pulsando cada dia dentro de você, de que Ele é Deus. Amém? E é simples assim, não tem muito, nós não conseguimos, como homens, explicar o que foi isso. Quem sou eu? Quem é você para explicar
Você pode imaginar o que passou no coração de Deus quando Ele decidiu se fazer homem em Cristo Jesus? O que se passou? Tanto quanto amor o moveu. A Escritura fala que, em Romanos capítulo 3, fala que Ele olhou dos céus e não viu nenhum justo, nenhum sequer. Não havia quem entendesse, não havia quem buscasse a Deus. Todos tinham se extraviado e juntamente se tornaram inúteis, imprestáveis. E como se não bastasse dizer que nós tínhamos nos tornado inúteis, ele passa a discorrer como ele via essa criação que tinha se tornado inútil. Ele diz: seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, os seus lábios urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. De quem ele está falando? De quem a Escritura está falando? A gente fala baixinho. De mim e de você. Falando de nós. Quando todo mundo, você pode ver que a corrente do mundo, você pode ver que todo o alarido do diabo nos ouvidos desse povo que não conhece a Deus, é sempre querer mostrar para ele que ele tem um poder, que ele tem algo, há um poder dentro de você. Você pode, você faz, você acontece. A Escritura diz exatamente o contrário. Nós cantamos esse texto. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Nos céus, irmãos, não há outro nome maior do que o nome de Jesus. Como é assim, João? Não sei. Eu sei o que está escrito aí. O que é que nós acabamos de cantar? Tu acredita nisso? O texto diz que nos céus, na terra, ou seja, entre os anjos, toda a hierarquia angelical, não há um nome maior do que o nome de Jesus. E por que foi assim? Porque Ele quis. Ponto final. Nos céus, na terra, entre os viventes, no meio de todos nós aí, o homem mais importante desse mundo, não dá nem para comparar. Nos céus, na terra, não há nome maior do que o nome de Jesus. Nenhum nome pode ser comparado ao nome de Jesus. Nos céus, na terra e debaixo da terra, todos têm que saber que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E debaixo da terra, os que já morreram, os demônios, todos eles sabem, e é proclamado que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Amém? Lembra daquele demônio que chegou para Jesus e falou assim: aleluia, que temos nós contigo? Viesse de atormentar-nos. A presença de Jesus incomodava. Jesus não tinha dito nada, não tinha aberto a boca ainda para falar nada. Depois disse: sai. Não tinha dito nada ainda. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, debaixo da terra.
aleluia, nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há outro nome. Amém? Como é que nós explicamos isso? Sim, nos céus, na terra e debaixo da terra. E todos os seres que vivem nesses três lugares aí, não existe um nome acima do nome de Jesus. Amém? Amém. O Deus eterno, o Verbo eterno decidiu se fazer homem em Cristo Jesus. Aleluia. Você crê que Ele se fez homem? Como eu e você? Há uma diferença dele para conosco. Não julgou, a Escritura diz, a segunda parte de Filipenses 2, de 5 a 8, diz que ele não julgou que o ser igual a Deus. O que é ser igual a Deus? Ser igual a Deus. Ponto. Ele não julgou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. E aí entra a segunda parte disso. O Verbo eterno feito se fez carne. E o João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Eu quero deixar claro aos irmãos, eu não estou aqui, eu não quero dizer aos irmãos que quando nós estamos falando sobre essa palavra, sobre esse texto de Filipenses 2, eu não estou aqui, eu não quero argumentar com os irmãos quanto àquilo que creio sobre quem é Jesus. Eu quero apenas discorrer sobre o que a Escritura diz. E aí, eu creio nisso. E quero e gostaria muito que você cresça dessa maneira. Que Ele é Deus. Amém? Ele não só marcou a história, Ele é Deus. E quando Ele se fez carne, eu quero dizer aos irmãos, Ele se tornou 100% homem. Você crê nisso? Ele se tornou 100% homem. Tudo em Jesus era igual a mim e você. Tudo. Ele tinha fome, tinha sede, tinha necessidades. Mas eu quero dizer uma coisa, que é muito diferente de mim e de você. Ele era o Deus eterno feito homem. Ele era 100% homem, mas 100% Deus, ao mesmo tempo. Como é isso? Rapaz, não sei não. O que eu sei é que é assim. E nós vemos isso claramente na Escritura. Gálatas 4:4 diz assim: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu como um homem. Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. Amém? Foi a mulher que Deus usou para que o Verbo se fizesse carne. 9 meses de gestação e Ele nasceu. Amém? O Verbo se fez carne. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele era rico e se fez pobre. Mas não te engane, mesmo ele sendo 100% homem, ele viveu nesse mundo, e viveu nesse mundo
como homem, 100%, mas ao mesmo tempo, ele viveu o tempo todo como Deus. Por quê? Porque não tinha como ele deixar de ser o que ele era. Ele era Deus. Responde para mim, como Deus pode deixar de ser Deus? Isso é um mistério. Essa é a natureza dele. Jesus não se desfez e não abriu mão de sua natureza. O que nós sabemos, o que o Espírito Santo, inspirando homens a deixarem essa verdade registrada, o que nós sabemos por meio do Espírito Santo que inspirou homens a registrar essa verdade na Escritura. O que nós sabemos é que ele, nos seus 33 anos de vida, ele não fez uso de seus atributos. Sendo Deus, ele não se utilizou de seus atributos. Quando ele estava em Samaria e queria a Judeia, como ele faria? Como ele fazia? Ele não se teletransportava. Eu não sei como é que Deus faz, que nome se dá a isso. Que nome nós damos? Os teólogos falam de teofanias, das manifestações de Deus. Como é que Deus pode estar ao mesmo tempo aqui conosco nessa reunião e estar nesse mesmo tempo do outro lado do mundo com outros irmãos que podem estar reunidos também? Com uma pessoa que está num quarto sofrendo em algum lugar e orando e buscando a Deus, e o Senhor está ali ouvindo a oração dela. Como que isso é possível? Ele é Deus. Amém? Jesus, nos seus 33 anos, nunca fez uso de seus atributos. E é importante dizer que, como homem, Jesus podia pecar? Sim. Você pode imaginar, porque se Jesus não pudesse pecar, a única diferença dele para conosco é que Jesus não tinha algo que eu e você nascemos com ela. Jesus não tinha essa maldita semente que eu e você herdamos, a semente do pecado. Jesus não foi concebido pela semente de um homem que fecundou o óvulo de uma mulher. Jesus nasceu de uma semente que o Espírito Santo colocou no ventre de Maria. Amém? Essa é a grande diferença dele para conosco. A absurda diferença dele para conosco. Ele não foi concebido por uma semente humana, mas se fez homem inteiramente. E corria o risco de pecar? Sim. Porque se Jesus não corresse o risco de pecar, toda a obra da redenção de nossa redenção, seria um teatro. O Senhor sabia. Romanos capítulo 5, depois você pode examinar isso. Romanos capítulo 5 fala: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E depois, mais adiante, Paulo fala: se pela desobediência de um muitos se tornaram pecadores, pela obediência de um também muitos se tornarão justos. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5. Deus sabia que o problema do pecado foi causado pelo homem, e somente um homem de verdade, um ser humano, poderia resgatar, poderia morrer no lugar dos demais humanos. A única maneira, não podia ser um ser divino morrendo pelos demais pecadores, tinha que ser um homem. E detalhe, um homem sem pecado, um homem sujeito ao pecado, mas para morrer no lugar de outros, ele tinha que ser sem pecado. Como isso foi possível? Em Atos capítulo 10, versículo 38,
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, como Jesus foi capaz de, mesmo sendo homem, de mesmo sujeito ao pecado, não pecar. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ele necessitou, ele se sujeitou a isso. Uma coisa é eu e você recebermos uma unção de Deus, e ai de nós se não for ela. Ai de mim, de você, se não for a graça e a unção de Deus sobre nós. Jesus não precisava dessa unção, mas ele se sujeitou a recebê-la como homem. Como Deus, ele não precisava dessa unção, mas como homem, ele necessitou dessa unção e se sujeitou a ela. E foi na base dela que ele viveu uma vida perfeita e irrepreensível. Amém? Hebreus capítulo 2, versículos de 14 a 18, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Não eram os anjos que precisavam de redenção, não eram os anjos que precisavam de salvação. Quem precisava de salvação era a raça humana, eram os filhos de Abraão, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Amém? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Sabe por que a Escritura faz? A Escritura fala que Deus não nos envia tribulação além do que possamos suportar, mas junto com a tribulação, ainda que o Senhor permita tribulações na nossa vida, e Ele as permite, e graças a Deus por isso, graças a Deus pelas tribulações, porque elas visam nos aperfeiçoar e nos tornar mais semelhantes a Ele. A Escritura diz que junto com as tribulações, o Senhor nos envia o escape, a saída. Amém? Saiba disso, meu irmão. O fiel sumo sacerdote de tua vida, o Jesus que vive em você e em mim. Você está passando por tentações, você está sendo provado, o diabo está querendo te induzir ao pecado. Saiba que Jesus passou pelas mesmas coisas, com a diferença: sem pecado. Amém? E por isso Ele pôde nos resgatar, porque ao final de sua vida, já próximo do final, numa conversa com os religiosos da época, Jesus chega um dia: quem poderia dizer uma coisa dessa? Quem de vocês aí me convence de pecado? E todo mundo, o que iam dizer dele? Não tinha nada a ser dito. Silêncio. Você está passando por dificuldade, saiba que Jesus foi tentado e sem pecado. Ele vive em você. Amém? Por isso Ele pode te socorrer. Sabe por que nós dizemos assim? Jesus sabe o que eu estou dizendo. Às vezes nas nossas comunicações, nós temos aquela coisa assim: irmãos, teve uma falha de comunicação aí. Volta e meia tem isso entre nós. Particularmente,
sujeito aqui, particularmente de mim e dos outros. Volta e meia eu tenho que dizer, poxa, você deixou isso claro. Eu tenho que falar assim, não, mas eu deixei claro. Deixei claro. Mas com Deus, na sua relação com Deus, não tem isso. Que você diz aí, 1/10 de palavra e já entendeu o que você queria dizer. Você nem abriu a boca. Quantas vezes Deus nos atende sem eu e você termos abrido a boca? Nossa, nem oração eu fiz. Não deu tempo nem de orar. E o Senhor já me atendeu. Por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Amém? Conhece nossa motivação. E graças a Deus por isso. Amém? Por isso, meu irmão, não se preocupe. Se vai, mas será que Deus está entendendo? Deus entende. Jesus entende. Ele vive em você. Ele passou pelas mesmas tentações, pelos mesmos sofrimentos que eu e você. Por isso Ele é poderoso para socorrer aqueles que se aproximam dEle, porque Ele viveu na carne. Amém? Ele herdou o corpo. Ele sabe o que é viver nessa carne. Ele sabe disso. Amém? Ele se fez homem. Não tenha dúvida, meu irmão. Você pode dizer com todas as letras: Jesus, o tempo todo, os 33 anos de vida dele, ele os viveu como 100% Deus e 100% homem. Teve uma vez que ele disse lá, vocês sabem disso, alguém se preocupou que ele ia ser preso, ia ser atacado, e alguém foi querer defender ele. Imagina se Jesus precisava de gente para defender ele. Jesus não precisava da turma do deixadismo. Não. Ele toca. Pedro tentou fazer isso. Não é? E recebeu logo a sua reda de mim. Olha lá. Eu não vou receber, eu não vou beber o cálice que o Pai me deu para beber. Pois eu vim para isso. Você acha que eu não poderia falar agora e pedir 12 legiões de anjos para vir me socorrer? Eu lá preciso da sua ajuda, meu. Quem é você para querer me ajudar? Não é? Eu e você, todos nós passamos por isso na escola, né? Sempre tinha um cara maior que nós, né? Você pode ver, mesmo o Paulo sendo um fortão assim, etrusco como é. Você imagina se o Paulo não tinha gente maior que ele na escola? Mas tinha. E mesmo os grandalhões aí, tinha uns caras maiores. Mas Jesus não precisava disso. Ele falou assim: eu podia pedir agora uma legião de anjos, 12 legiões de anjos. Mas não fez isso. Aleluia por isso. Glória a Deus. Porque Ele, sendo Deus, se fez homem e Ele decidiu viver intensamente como homem, para que o resgate meu e teu fosse completo, para que o diabo não tivesse nada o que dizer dele, nada, não teve como dizer nada dele. Por que a Escritura fala assim? Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. A Escritura fala nesse texto que era impossível que a morte o pudesse reter. Por quê? Porque não teve pecado. Do que o diabo ia acusar Jesus? Meu irmão, eu e você, se não fosse Jesus, nós estávamos numa situação terrível, nossa lista. Você pode imaginar o diabo, o promotor diante de Deus. A Escritura fala que ele de dia e de noite, o sujeito nem de noite, nem o cara não tira um cochilo, o cara passa dia e noite me acusando diante de Deus. E quero te dizer uma coisa: ele tem motivos. Eu e você damos motivo para o diabo nos acusar diante de Deus. E com Jesus? Imagina quando Jesus morre os 3 dias, aqueles 3 dias que ele passou morto. Aí chega diante lá no mundo dos mortos lá, e
está o tribunal. E Jesus não tinha ressuscitado ainda. E lá vai Satanás, abre aí a lista de acusações. O que você diz? O que você tem contra o mundo? Quais são as suas acusações? Deixa eu ler aqui. Não tem. E Jesus, ao qual Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Era impossível que a morte o retivesse. Não havia acusação nenhuma contra ele. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ressuscitar. E eu e você estaríamos perdidos para sempre. Pois ele viveu como homem, desceu ao mundo dos mortos, como um ser humano que tinha morrido. Recebeu na sua carne a recompensa do salário do pecado, somente naquela cruz. Ele passou pela agonia de receber em seu corpo os meus e os teus pecados. E por causa de meus e teus pecados, ele desceu ao mundo dos mortos. Ele passou aqueles 3 dias ali. Na hora do julgamento, em algum momento teve um julgamento lá. E não havia acusação contra ele. A morte não podia reter. Satanás tinha matado um inocente. E ele não podia reter esse inocente. Não havia acusação, ao qual Deus o ressuscitou. Aleluia. Amém? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele, Jesus, Hebreus capítulo 5, versículos de 7 a 9, diz assim: Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu pergunto a vocês: Deus precisa aprender alguma coisa? Existe alguma coisa que Deus não saiba? Existe algum assunto que o Senhor não conheça, que Ele não domine esse assunto? A Escritura fala que, embora que Ele sendo filho, Ele aprendeu a obediência. Jesus teve uma obediência perfeita. A minha e a sua é bem made in China, né? A de Jesus foi perfeita, irrepreensível, teve uma vida perfeita e ele se sujeitou a aprender. O Deus eterno feito carne passou 33 anos e se sujeitou a aprender, se sujeitou a ser aperfeiçoado, e tendo sido aperfeiçoado, Jesus precisava de algum aperfeiçoamento? Como homem, Deus decidiu que ele precisava, e ele se sujeitou a isso. Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação eterna deles. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem,
conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos. Nós passamos por sofrimentos e nós gememos. Nenhum de nós quer sofrer. Mas Jesus decidiu sofrer, decidiu ser aperfeiçoado e ser aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. A única coisa que pode nos aperfeiçoar são os sofrimentos. Ninguém se aperfeiçoa quando tudo vai bem. Eu e você nos aperfeiçoamos no meio do sofrimento. Com Jesus foi assim. E conosco vai ser diferente? Não. Nós vamos ser aperfeiçoados com sofrimentos. Amém? Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16 diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse é o sumo sacerdote que nós temos, que se fez homem, viveu como homem, sofreu como homem, foi tentado como homem, mas sem pecado. É a esse Deus que nós servimos, é a esse Jesus que nós servimos. Amém? É esse Jesus que vive em mim e em ti. E essa humanidade de Jesus, amados, fica expressa e evidente em vários textos até para nós incompreensíveis às vezes. A Escritura diz assim, João capítulo 17, versículo 5, fala assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Como Jesus está falando aqui? Está falando como um homem, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E a turma ouvia isso, ninguém entendia nada do que Jesus falava. Bom, até hoje alguns não entendem. Até hoje alguns não entendem e dizem que Jesus... Tem uma determinada seita aí que diz que Jesus, quando se refere a Jesus, é um Deus com D minúsculo. Isso que eu quero dizer aqui, deixar bem claro que isso é uma blasfêmia. Jesus é um Deus com D maiúsculo, como Deus deve ser. Amém? E não sou eu que estou dizendo, a Escritura diz isso. Um outro texto, Marcos capítulo 13, versículo 32. Mas a respeito daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Jesus não sabia. Como homem, havia essa limitação. Ele decidiu viver assim. A si mesmo se esvaziou. Não julgou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele abriu mão de todo esse conhecimento. Amém? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. A Escritura diz
que o Pai decidiu colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu imagino que quem decidiu, se todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, o que ficou fora? O que está fora do alcance dele? O que não está debaixo dos seus pés? Não existe nada. Paulo está dizendo aqui que Deus decidiu colocar todas as coisas debaixo de seus pés. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 4 diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Hebreus 2,9: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Jesus se humilhou, e se humilhou mesmo, ao limite, foi ao limite extremo da humilhação. Mas quando Deus o ressuscita, Deus lhe dá um nome acima de todo nome, acima de todo nome. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18 diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Voltando àquele tribunal, até aquele dia, o diabo se ufanava de ter as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Até aquele dia, no dia do veredito, ele teve que. Ele andava com a chavinha aqui, que lembra que eu a chave no corcinho aqui? O diabo andava para cima e para baixo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, até o dia que Jesus morreu. Foi bom enquanto durou. E na hora que alguém pergunta quais são as acusações, e a chavinha está te lutando lá. E quando não havia acusações, por favor não. É que nem quando você liga para mim, fala. O Eliseu eu não gosto, eu faço para provocar ele. Quando ele liga para mim, eu vejo que ele chamando, eu atendo e falo assim: fala, o que é que você quer? Ele não gosta, ele fica todo manhoso, mas eu faço o que eu gosto para provocar ele. E foi bem assim, foi uma ordem. Senhor, você aí, dá essa chave aí. Me dá essa chave, eu faço o seguinte: não dá para mim não, entrega a ele, dê a ele. João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dê a ele, o Cordeiro de Deus, que tirou, ele é digno. Ele tem agora, ele sai dali do mundo dos mortos, ele sai com as chaves da morte, do inferno nas mãos. Aleluia! Por isso que João, quando viu, caiu, ficou como morto. Misericórdia, que visão que João teve, rapaz. Eita privilégio também, João. Eita privilégio. Depois dessas coisas, Apocalipse 7, versículos de 9 a 12. Aqui agora, meu irmão, é só festa. Os textos agora é só festa. Que ele venceu a morte. Aleluia. Depois destas coisas vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro,
pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé. Lembra aquele salmo, até um cântico que nós cantamos? Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? Você imagina quando Jesus, com as chaves da morte e do inferno nas mãos, quando ele entra nos céus. Eu imagino que essa é a visão que João está tendo aqui. No momento que Jesus entra, a Escritura fala que todos os anjos ficaram em pé. Eu e você vamos num casamento, e é justo que se faça isso. Quando a noiva entra, todo mundo, quem é que fica sentado quando a noiva entra? Se o cara for muito mal educado, sem noção mesmo, né? Não tiver enfermo, né? Não tiver jeito. A Escritura fala que quando Jesus entra, nesse momento aqui, todos os anjos estavam em pé. Que visão, Senhor! Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Imagine entre os anjos: é Ele? É Ele mesmo? É aquele que se fez, é o Verbo eterno. Mas como Ele está voltando? Ele não tinha um corpo, agora tem um corpo. Mas Ele nunca pecou, nunca pecou. Como Ele? O Pai diz que agora Ele tem um nome acima de todo nome. Não há nome maior aqui nos céus. O que se ouve é que não há um nome maior que o dele. Todo mundo em pé, adorando. Isso é um grifo meu, hein? Isso não está escrito não, mas eu imagino o que pode ter acontecido ali. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. A salvação estava completa. Fechou-se o ciclo. O resgate foi completo. Todo aquele agora que quisesse aproximar de Deus é possível. O caminho que estava fechado foi aberto. A dívida foi paga. Todo aquele que entregar sua vida a Cristo, todo aquele que o reconhecer como o Senhor de sua vida e a Ele se sujeitar, tem agora a salvação de sua alma, tem o perdão de seus pecados. Alguém disse lá na terra: quem é Ele? Os caras ficaram indignados quando Jesus falou para o paralítico lá: ó, eu vou dizer o seguinte para você: você não só levanta e anda, como fala o seguinte, todos os teus pecados estão perdoados. Os caras ficaram malucos. Ninguém pode dizer isso. Quem pode perdoar pecados se não Deus? Era o próprio que estava falando, né? O homem que tem autoridade para perdoar pecado, porque Ele é Deus. E eles responderam certo, hein? Só Deus pode perdoar pecado. Por isso Jesus tinha autoridade para dizer: eu falo o seguinte, não pega só esse colchão velho que você tem aí não, e põe nas costas e sai andando. Uma coisa mais importante eu tenho para dizer para você: teus pecados estão perdoados. Amém? Porque Ele é Deus. Não te esqueça disso. Jesus veio como homem, mas era Deus e era homem. Assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém? Aquele que foi manifestado na carne, Verbo eterno que se fez carne,
ele foi justificado em espírito. O que foi a justificação de Jesus em espírito? Volta para o tribunal. Jesus precisava disso. Para que a redenção fosse completa, Jesus tinha que encarar esse tribunal. O texto que nós já lemos, eu quero repetir aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus precisava ir ao mundo dos mortos. Ele não foi lá para pregar para os mortos. Ele não falava assim, ó, uma segunda chance para vocês. Não foi isso. Ele foi lá para dizer assim, olha, tudo que os profetas falaram, tudo que a Escritura diz, desde lá de Gênesis, quando ela disse que da mulher nasceria semente que esmagaria a cabeça da serpente, é o que está acontecendo agora aqui. Jesus lá foi para testificar e para proclamar que tudo que foi dito acerca dele era verdade. Como homem ele desceu ali, e diante desse tribunal era necessário a justificação, sua justificação em espírito. Obrigado, querido. Era necessário sua justificação em espírito. Essa justificação em espírito nada mais é do que Jesus ter sido declarado inocente, e isso era necessário para ser proclamado ao inferno. Satanás tinha que lhe entregar as chaves que ele recebera, que o homem por direito entregou ao diabo quando pecou. Jesus toma as chaves da morte e do inferno do diabo, estão em suas mãos. O poder da vida e da morte está nas mãos dele. O diabo não tem poder para fazer ninguém se perder. Esse poder está nas mãos de Jesus. Um homem, uma mulher só se perde hoje se quiser. Há uma opção. Jesus foi justificado em espírito, ele foi declarado inocente, ele venceu a morte. Por isso todo aquele que entrega a vida a Cristo tem a salvação de sua alma, o resgate de sua alma, o perdão, e seus pecados são lavados no seu sangue. Amém? Por quê? Porque aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi declarado inocente. O diabo teve que admitir que ele matou o inocente, e ele não podia reter esse inocente, ele teve que entregá-lo. Jesus voltou à vida. Amém? Nós não adoramos e servimos um Deus morto, nós não seguimos um ídolo, nós seguimos uma pessoa de carne e sangue. A admiração dos anjos, ele tem corpo agora. Essa é a diferença. O Verbo eterno se fez carne, viveu os 33 anos aqui, morreu como homem, desceu ao mundo dos mortos como homem, foi julgado e declarado inocente. Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Todo joelho vai se dobrar e vai declarar, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso ele tem esse poder hoje. Amém? Apocalipse, estou terminando. Mais 2 versículos. Apocalipse 1:18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Amém? Quando você lê na Escritura lá, quando a Escritura fala que Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão, já viu esse texto? Está vendo? Quando fala que pregou aos espíritos em prisão, que ele foi lá, ele foi proclamar tudo o que foi dito acerca dele, e era necessário que assim se fizesse. E foi nesse lugar que ele foi declarado inocente, venceu a morte. Aleluia.
Senhor bendito, o que são, Senhor, as palavras humanas para definir, para aclarar aquilo que é impossível, humanamente falando, ser aclarado? Se hoje entendemos o que entendemos e podemos proclamar o que estamos proclamando acerca do Verbo Eterno, é porque o Senhor, na tua infinita misericórdia, por meio do teu Espírito, o Senhor te aprouve no coração revelado-nos. E te damos graças, Senhor, por toda a nossa vida. Somos eternamente gratos a Ti, por essa bendita herança que temos recebido, pelas verdades da Tua Palavra que o Senhor tem fundado, fincado em nossos corações, Senhor. Gravado por meio do Teu Espírito em nossos corações. Oro, Senhor, aqui por meus irmãos e irmãs. Oro, Senhor, por aqueles que porventura estão fracos na fé. Senhor, para que seus olhos sejam abertos. E a glória, da revelação de Cristo Jesus resplandeça em seus corações. A Ele se entreguem e vivam para Ele, Senhor. Pai, no nome de Jesus te damos graças pela Tua Palavra, pela luz de fato, Senhor, lâmpada para nossos pés, é Tua Palavra e luz para o nosso caminho. Glória ao Teu nome, Senhor, por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.